Começando uma nova série de mensagens e nós vamos de Filipenses para o Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Não, brincadeira, não é Gênesis capítulo 1. Gênesis 37. É o nosso texto de hoje, Gênesis 37, uma história maravilhosa. Vamos falar de outro José, agora é o José da Bíblia. Uma história aí best-seller, uma obra-prima da Bíblia, da história do mundo. José, a história maravilhosa deste homem de Deus chamado José. A partir do capítulo 37, nós vamos ali por alguns domingos, então, sequenciais aí pela manhã, conhecer a história de José. Não perca cada uma das mensagens a respeito deste homem de Deus, deste servo do Senhor chamado José. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, poderoso Pai, obrigado por essa manhã, obrigado a Deus pela oportunidade que temos de conhecer um personagem real, alguém que viveu para o Senhor e é uma das histórias mais magníficas da qual temos narradas na Tua Palavra, Senhor. Obrigado porque aqui o Senhor nos traz tantas aplicações, tantas aplicações, e que assim o Senhor nos direcione, que assim o Senhor direcione o nosso coração e mostre a Tua vontade para as nossas vidas, ó Deus. Abençoe esse tempo, ó Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A história de José. Jacó é o pai de José e ele teve 12 filhos com 4 esposas diferentes. Eu sempre gosto de enfatizar, quando a gente fala sobre essa cultura antiga, de que Deus ele jamais aprova a poligamia, tá bom? Não é algo aprovado, correto, não é algo que Deus estabeleceu para o casamento. Lá no comentário de Moisés, né, em Gênesis, no comecinho de Gênesis, ele já diz ali que o homem deixa pai e mãe e se una à sua mulher, e juntos formarão uma só carne. Então, o projeto de Deus sempre foi, sempre será a monogamia, o casamento de um homem com uma mulher. Mas da cultura da época aqui, Jacó então teve 12 filhos com 4 esposas diferentes. Lia, a esposa que ele pensou lá que ia casar com Raquel, e Labão o enganou e ele então casou com Lia. Com Lia ele teve os filhos Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e pelo menos uma filha chamada Diná, que é a única que nós temos aí o registro do nome dela na narrativa de Jacó. Depois, com a serva de Lia, ele se casou com Zilpa, e com Zilpa ele teve os filhos Jade e Azer. E com a serva de Raquel, chamada Bila, ele teve os filhos Dan e Naftali. E com Raquel, finalmente, né, depois a esposa que de fato ele amava, ele teve então 2 filhos. José, o nosso personagem aqui da história, com 17 anos aqui. Ruben, então, o filho mais velho, o filho número 1, tinha ali os seus mais ou menos 30 anos. E José, o filho mais novo, ou o segundo mais novo, o filho número 11, ele tinha 17 anos. E com Raquel ele teve também o filho Benjamim, que vai ser importante na história mais para frente aqui de Gênesis. Benjamim provavelmente era um bebezinho aqui nessa história. Então José, 17 anos, digamos assim, o filho caçula, e ele está aqui numa situação em que o tema, ou um dos temas que nós vamos pensar hoje e aplicar para a nossa vida, é o tema de rejeição. Porque José, ele é o filho em que os outros 10 irmãos mais velhos estão o rejeitando. Talvez você também, talvez não, acho que com certeza, você já se sentiu também rejeitado em alguma fase da sua vida. Uma rejeição no trabalho, uma rejeição na escola, uma rejeição entre amigos, uma rejeição entre a sociedade. Mas imagine então você ser rejeitado pela própria família, pelos próprios de casa. José é alguém rejeitado
pelos seus próprios 10 irmãos que ali moravam com ele. Deus está trabalhando na vida de José, Deus está trabalhando inclusive na vida desses 10 irmãos. Nós vamos, durante essa pequena série na vida de José, perceber o agir de Deus, a soberania de Deus, a provisão de Deus em cada aspecto, desse preparar aquele grupo especial para vir a ser a nação de Deus, a nação de Israel, escolhida, chamada por Deus, o povo israelita que Deus está formando ao longo do livro de Gênesis, e que em Êxodo nós temos ali esse povo sendo mais especificamente formado, as legislações sendo dadas e tudo mais. Aqui é o começo desse grupo, desse povo que Deus separa para si. A família de Jacó, nós temos lá a ideia dos antepassados de Jacó, né? Então temos toda a questão dos pais dos pais, Abraão, Isaque, Jacó, e agora nós vemos a história então de José. Essa história também, e é um outro tópico aqui das nossas aplicações, é uma história de contraste. Gênesis é uma narrativa que fala muito sobre comparação e contraste. A ideia de desobedecer e a ideia de obedecer. A ideia de uma linhagem que segue a Deus e uma linhagem que não segue a Deus. E aqui nós vemos um José entre os seus irmãos de casa, um José que obedece. Aqui a gente tira aplicações importantes para a nossa vida. Que mesmo quando situações ao nosso redor, pessoas ao nosso redor, até se for dentro de casa, pessoas se opõem a Deus ou não querem fazer a vontade de Deus, ou fazem o que é errado aos olhos do Senhor, até em situações como essas, eu posso ser diferente. Eu posso agir de uma forma que Deus se agrada. Então, num contraste, numa comparação, os 10 irmãos aqui representam desobediência nessa história. E José, obediência a Deus. Vamos então para o nosso texto. A gente vai dividir de uma forma bem simples, em 2 partes. Vamos ler do versículo 1 ao 14 e depois nós vamos terminar essa história. Então, Gênesis 37, versículos do 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor, começando no versículo 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Versículo 5. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos
iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Versículo 11. Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Versículo 12. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. E versículo 14. Israel continuou, que é Jacó: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou José do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Essa é a nossa primeira parte da nossa narrativa aqui do capítulo 37. Temos então um José aqui que é odiado pelos seus irmãos. Nós vamos perceber nessa manhã que José é um homem íntegro, mas essa integridade de José custa caro. Essa integridade de José faz com que ele, primeiro faz com que ele não encoberte os pecados dos seus irmãos. Essa integridade de José dentro de casa e fora de casa faz com que ele, como o irmão, embora o irmão mais novo, não encoberte os pecados dos seus irmãos. Mas isso lhe custa caro, porque em troca ele tem rejeição, bullying, aquela cultura do cancelamento, já aqui nas páginas da Bíblia em Gênesis. Quando José então tinha 17 anos, o versículo 2 diz que ele estava lá com os filhos de Bila e Zilpa. Então os 4 filhos dele, deixa eu pegar o nome de novo aqui, que eu não decorei não. Bila então, Dan, Naftali, Zilpa, Gade e Azer, os 4 filhos. E nesse primeiro momento aqui, ele estava no campo trabalhando com seus irmãos, mas ele trazia para o seu pai notícias más a respeito deles, a respeito dos irmãos. É essa ênfase que eu quero dar para a rejeição de José. José trazia notícias a respeito de coisas malignas, ruins, mas um comportamento de desobediência, um comportamento depravado que os seus irmãos tinham no trabalho. José, ele não era cúmplice de seja lá o que os seus irmãos faziam no trabalho. Ele ia com eles, ele certamente não era somente uma vez. Ele ia com seus irmãos e ele via, ao invés de ele participar de seja lá qual era a ação suja que os seus irmãos faziam, ao invés de participar daquilo, ele via, não era cúmplice, e ele contava ao seu pai. Então ele contava para o seu pai, não era qualquer coisinha, não era aqui, e eu gosto da ênfase do contraste, da ênfase da comparação de José sendo obediente e aqui os filhos não sendo obedientes, porque não é que, pelo menos eu não vejo dessa maneira, não é que José era um menininho mimado que chegava para o pai e era dedo duro, sabe? Ah, pai, eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, e um dedo duro. Não é isso. José é o exemplo de obediência do texto. José, ele vê coisas más que os irmãos fazem, e ele conta para o pai. Porque ele não quer participar daquilo, seja ativamente participando daquilo, ou seja sendo cúmplice de uma ação má dos seus irmãos. Qual que é, tá ligado? Qual que é a aplicação simples para a nossa vida aqui hoje? Não sejamos cúmplices daquilo que é errado, daquilo que é pecaminoso. Não sejamos participativos. Precisamos ser instrumentos de Deus para, em amor,
revelarmos o que está escondido, o que é pecado, o que é desaprovado por Deus. Eu lembro, e num exemplo bom aqui, num exemplo positivo, eu lembro que a minha irmã, quando estava namorando o Adriano, os dois aqui da igreja, os irmãos conhecem, a minha mãe, eu era caçulinha, minha mãe falava, vai lá com eles. Para onde eles vão, você vai. Vai no cinema? Vai lá com eles. E eu ia lá, a famosa vela, né? Eu ia lá para ficar no meio, para ficar de olho, para contar tudo para meus pais o que eles faziam. Mas é um exemplo positivo aqui, eles não faziam nada de errado. Graças a Deus eu não tinha nada a reportar aos meus pais. Na verdade, eles me ensinaram o namoro deles, o que é um namoro cristão, um namoro correto. Mas se de repente eu visse ali algo que Deus desaprovava, não é simplesmente meus pais desaprovam, que Deus desaprova, não é uma questão de caçulice, de ser dedo duro, não é uma questão de não ser confiável, é uma questão de não compactuar com o que é errado. É isso que precisamos fazer. Não compactuar com o que é errado. José, então, ele não acoberta os seus irmãos. Versículo 3, a ênfase que eu quero dar no versículo 3 aqui, é para esse presente de Jacó. O pai aí, Israel, também chamado Jacó também chamado Israel. Ele dá essa túnica talar de mangas compridas. Uma roupa, talvez um roupão de mangas compridas, uma roupa colorida, talvez ali. Mas uma ideia de que aquele era o filho especial de Jacó. Então, José, ele tão obediente, Jacó, ele olha para aquele filho, e é o filho de Raquel, o filho da sua esposa amada. E Jacó, cai em algo aqui problemático. O favoritismo. Aquela peça de roupa demonstra que José é mais quisto pelo seu pai do que todos os outros irmãos. Ele era o preferido, o número 11 no nascimento, mas o número 1 no coração de Jacó. E aqui nos cabe mais pequena aplicação. O favoritismo. O cuidado para que nós pais, falando aos pais agora especificamente, para que nós não demonstremos um amor maior por um filho do que pelo outro. Isso não fez bem para Jacó. Isso não fez bem para a família dele. Isso não fez bem no passado de Jacó, porque também tinha lá uma preferência entre Jacó e seu irmão Esaú, e o próprio Jacó preferindo Raquel ao invés de Lia. Não fez bem para Lia, não fez bem para o casamento. Esses tipos de preferência, de favoritismo, não fizeram bem. Mas aquela roupa, ela mostrava que José era o preferido, que os direitos de primogenitura não eram de Rúben, de quem deveria ser aquela roupa, mas pertenciam a José. E de fato, todos os filhos, de alguma forma, aos olhos de José, perderam essa posição. Gênesis 35, 22, vou só citar, fala que Rúben, ele perdeu essa posição de primogenitura. O versículo 22 fala, e aconteceu que habitando Israel, Jacó naquela terra, Rúben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Rúben, o filho, se deita com a esposa de Jacó, a serva Bila. E Jacó fica sabendo disso. De alguma forma, os filhos perderam diante do pai aquela posição de destaque, de primogenitura, que era tão importante naquela cultura. Mas ainda assim o favoritismo fez mal para a família de Jacó. Em Gênesis 34 também conta a história de quando Simeão e Levi viram que Diná tinha sido estuprada, e eles vão lá e matam a sangue frio os homens de toda aquela cidade. Comportamentos errados, depravados.
E para completar o ódio que aqueles irmãos sentem por José, ele é preferido. Ele tem uma roupa colorida que a gente não tem. Ele tem uma roupa especial que a gente não tem. Ele é o queridinho do papai. Ele não nos acoberta pelos nossos pecados. Ele conta mesmo para o nosso pai aquilo que nós fazemos de errado. E sim, nós fazemos coisas erradas, pensando lá nos filhos. Além de tudo isso, José ainda tem um sonho profético. Para completar a dificuldade da vida de José, ele ainda tem 2 sonhos, e que nesses 2 sonhos agora os irmãos passam a odiar mais ainda, a rejeitar mais ainda o irmão mais novo, José. Um pequeno parênteses aqui, cuidado com sonhos hoje. José teve sonhos proféticos vindos de Deus, de fato. A maneira de Deus claramente se comunicar com o seu povo. Essa era uma delas. Hoje nosso Deus se comunica através da sua palavra completa a nós. Cuidado com sonhos que podem dizer o que não dizem. Cuidado com formas subjetivas de tentar entender a vontade de Deus. Mas então José tem esses 2 sonhos, e os 2 sonhos significam que, de alguma forma, a família dele vai se prostrar a ele. Ele vai ter uma posição de destaque, como se ele já não tivesse, né? E vai ter uma posição maior de destaque. E é claro que os irmãos odeiam isso. O versículo 4, odiaram José e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Imagina isso dentro de casa. Irmãos vivendo dentro de casa e não conseguiam mais conversar de forma pacífica. Versículo 5, ele conta a seus irmãos o sonho e eles o odeiam ainda mais por isso. Versículo 8, odiavam ainda mais José por causa dos sonhos e de suas palavras. E o versículo 11, os irmãos tinham inveja dele. Inveja de José. O problema do ódio, o problema da inveja, o problema do bullying, do cancelamento, é que esses são sentimentos que começam aqui dentro, mas eles transportam para a nossa vida de uma maneira ou de outra, cedo ou tarde. O problema da ira, que ela começa aqui nos meus pensamentos, mas logo eu estou nas minhas atitudes, explodindo essa ira. O problema da rejeição é que eu rejeito na minha mente, eu não gosto daquela pessoa, eu não suporto essa situação, esse comportamento, essa pessoa, e ao nutrir isso, eu vou começando a evidenciar nas minhas atitudes. E acontece o que vemos na televisão aí, irmãos. Gente, filho matando pai, aconteceu recentemente. Um filho matou a família inteira, o pai, a mãe, acho que a irmã. Começa quando eu nutro isso. Então, o perigo é finalmente externizar em ações destruidoras, ações malignas, que é exatamente o que os irmãos vão fazer. Essa integridade de José, ela levou ele à obediência. Porém, mesmo quando Jacó dá uma missão para ele, olha, Jacó ele tem picos e baixos aí de sabedoria na história dele. Mas aqui ele acerta, ele pega e fala, olha, meus filhos não estão fazendo coisa boa. Eles foram para longe, eles foram para Siquém, uma região mais longe ali de Hebrom, onde eles estavam morando. E Jacó fala, olha, meus filhos não estão fazendo coisa boa, vai lá vigiar os 10. José, vai lá. Sabedoria de pai, de saber que, olha, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí, eu não vou fazer vistas grossas. José, vai lá. E José, em obediência, diz, eis
eis-me aqui. Que frase de obediência. José não é o mimadinho caçula. José é o exemplo de obediência, de não compactuar com o pecado, de não ser cúmplice do pecado. Siquém era aproximadamente 800 quilômetros mais longe do que Hebrom. A viagem era de aproximadamente 800 quilômetros. A famosa corrida da São Silvestre, que você já deve ter visto na televisão, ela tem aproximadamente 15 quilômetros. José então precisava percorrer 5 distâncias de São Silvestre para ver o que os irmãos estavam aprontando. Obediência. De fazer uma longa viagem obedecendo o seu pai. E esperteza dos irmãos. Acho que a indicação de que eles foram para tão longe é uma indicação de que eles estavam fazendo coisas malignas. Mas a resposta de José é: eis-me aqui. Irmãos, obediência é importante. Obediência conta, sim. Obediência é a aplicação central da Bíblia. Nós vamos pregar sobre obediência, porque todos nós precisamos ser obedientes. Não era uma tarefa fácil, mas José é aqui uma ilustração do Senhor Jesus. Jesus, ele também foi rejeitado. Jesus, ele também foi obediente. José não era perfeito, pecador como nós, mas Jesus, aquele que obedeceu perfeitamente. Jesus obedeceu a obediência que eu jamais poderia obedecer. Nós somos salvos não pela nossa obediência, porque a gente não vai conseguir, mas Jesus que obedeceu por nós. Uma vez agora resgatados pelo Senhor Jesus, que morreu na cruz no nosso lugar. Uma vez salvos, Ele nos ensina o caminho da obediência. Obediência para o cristão é importante. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, você precisa de fé e arrependimento. Mas se você já entregou sua vida para Jesus, o que você precisa é obediência, como uma ilustração da sua salvação. José, então, ele não acoberta os pecados dos seus irmãos. E por último, olhando o nosso trecho final, e vamos ler e completar esse capítulo agora, continuando no verso 15, nós vamos encerrar essa história. Do verso 15 até o final do Gênesis 37. Diz assim a palavra do Senhor, verso 15. Então ele enviou a Hebrom, José, de Hebrom ele o enviou para Siquém, né? Enviou José para viajar e ver os seus irmãos. E no versículo 15: e um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: o que você está procurando? E José respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejam em que vão dar os sonhos dele. Versículo 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-los de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos,
despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna, a cisterna que estava vazia, sem água. Versículo 25. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então José disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é o nosso irmão, é do nosso sangue. E seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Versículo 29. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora? O que vamos fazer? O que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco, lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar Jacó. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo seu filho José. E enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Você provavelmente já viu alguma história de José, seja lendo a palavra ou em alguma mídia por aí. José, então, rejeitado, os seus irmãos planejam a sua morte, o que resulta em José ser vendido como escravo no Egito. E Deus soberanamente trabalhando do início ao fim dessa história. José, ele é não só alguém que não acoberta pecados e que tem essa integridade dentro de casa, mas José, ele é um exemplo de sofrimento para nós. Um exemplo de sofrimento para nós. O sofrimento de José, na verdade, só está começando. E ele já é esse exemplo. O nosso tema na IBVN, que você recebeu lá a imagem no IBVN News, vencendo os desafios. O sofrimento é, irmãos, um grande desafio da vida. Faz parte da vida. Vamos passar por sofrimento. E podemos vencer e aprender com esses sofrimentos, na ajuda do Senhor. No versículo 15, então, eu amo o versículo 15, porque não tem muita coisa sobre ele a se pesquisar, a buscar. É um versículo um pouco misterioso na palavra de Deus. Um homem encontrou José, e ele, ao invés desse homem falar: olha, José, você é novinho aqui, 17 anos, não vai procurar seus irmãos não, eles foram para muito mais longe. Volta para casa, filho, volta para casa, vai com seu pai, volta para casa. Ao invés disso, esse homem misterioso, na soberania de Deus, irmãos, eu quero destacar aqui o Deus que faz com que seus planos aconteçam, o Deus que controla tudo, o Deus que nada escapa da sua perfeita vontade. Ao invés desse homem falar: vai embora daqui, é muito perigoso, esse homem indica o caminho. Olha, eles foram para lá, eles foram naquela região, eles foram para Dotã. Esse homem parece um vilão nessa história. Entende aqui?
Parece um vilão, porque ele está levando José para o perigo. Ele está indicando para José exatamente o caminho para a dificuldade, para o sofrimento. Mas é plano de Deus o sofrimento. O pensamento é: não, José, sofre não, volta para o seu pai. Mas a vontade de Deus é esse caminho de sofrimento. Porque Deus está moldando, trabalhando, ensinando, cuidando, amando José, através desse caminho que o homem misterioso diz: é lá mesmo, vai para Dotã. Ação divina e soberana de Deus, de nos conduzir, sim, ao sofrimento. Vou repetir: ação divina e soberana de Deus, sim, de nos conduzir ao sofrimento, para a glória, para os planos dele. Às vezes Deus vai nos revelar os planos dele, nos mostrar os planos dele, nos mostrar por que a gente passou por isso, para finalmente agora a gente ser usado naquilo. Às vezes Deus vai mostrar. Você vai falar: puxa vida, aquele sofrimento foi muito difícil lá atrás, mas hoje eu entendo porque Deus me permitiu passar por isso. Às vezes você vai saber, mas não precisa. Às vezes Deus não nos mostra, mas é plano dele. Talvez só lá na eternidade a gente vai chegar para Deus e entender mais do Senhor. Mas os planos do Senhor, ainda quando Ele não nos explica o porquê, o sofrimento tem o seu papel. E esses 10 irmãos, eles querem primeiramente matar José. Vamos jogar ele nesse buraco sem água para ele morrer. É o plano inicial no versículo 20. No versículo 22, o plano muda um pouquinho. Rubem, ele diz: não vamos fazer isso. Não vamos derramar sangue. Vamos só jogar ele aqui. Vamos deixar ele aqui um tempo. E Rubem queria depois trazer José, buscar José de volta, mas desconfio aqui que Rubem tem intenções más também nessa atitude, egoístas, de talvez se consertar com seu pai, talvez negociar com seu pai. Olha, eu salvei o José lá do buraco, olha como eu sou o filho bom. Não sei, mas o que acontece é que no versículo 27 o plano é definido finalmente. Vamos condenar José a uma escravidão no Egito, para o resto da vida dele. Não é um plano nada bom. É um plano de raiva, de ódio, de maldade. E aí, na provisão de Deus, pelas divinas mãos de Deus, pela soberania do Senhor, aparece esse grupo na qual José vai ser vendido e levado para o Egito. E não tem como imaginar que essa foi uma cena bonita. Eles tiram a roupa de José, eles jogam ele naquele buraco, naquela cisterna. Eles violentamente ali deixam o seu irmão à própria sorte. Eles então vêm à caravana e eles negociam por moedas o próprio irmão. Mas tudo isso tem a mão do Deus Todo-Poderoso, que está trabalhando na vida de José. Eu acho interessante o versículo 25, porque é um exemplo da maldade humana. Depois de todo o plano concretizado, eles sentam para comer. Olha só, parece notícia de televisão mesmo, quando o filho mata a família. Aconteceu recentemente, né? Ele matou lá o pai e a mãe, se não me engano a irmã. Aí ele deixou o corpo lá em casa.
tempão, para depois ligar para a polícia, porque estava irritado com o corpo, algo assim. E a gente vê isso, a gente vê nos noticiários, a pessoa esquarteja alguém, vai no elevador, está lá a mala, com o corpo esquartejado, e aí está lá, a câmera mostra na filmadora, a câmera mostra no elevador, ele está tranquilo lá, aparentemente tranquilo, depois de cometer o crime. A maldade nos leva a perder noção de si. Eles sentaram, comeram, estavam felizes com a situação. A caravana vindo, está resolvido. Não precisamos matá-lo, é só entregar para ser escravo para o resto da vida. E está tudo resolvido. Caminhando para as nossas considerações finais dessa história, deixa eu enfatizar algumas coisas importantes. Primeiro de tudo, um texto que você conhece, mas que cabe nesse momento, é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Que delícia! Todas as coisas cooperam para o meu bem-estar, para a minha felicidade. Mas sabemos que não é assim. Todas as coisas cooperam para o bem, para que os planos de Deus se concretizem na minha vida, ou o plano maior de Deus, para o bem, para que Jesus Cristo seja moldado em mim, para que eu seja moldado ao caráter de Jesus, para que eu aprenda divinamente do Senhor o sofrimento que Ele passou, e eu dê glórias a Deus por uma vida mais semelhante ao Filho, ao Senhor Jesus. Todas as coisas cooperam para que Deus nos ensine através de cada uma delas, mesmo na dificuldade, mesmo no sofrimento. E aí, eu não trouxe aqui o mapa, mas o mapa lá do antigo Israel, de Canaã, daquela terra prometida onde eles estavam. Aquela caravana, ela vem e ela para ali em Dotã. Eles vendem José para o Egito, e aquela caravana, ela faz assim, ó, ela dá uma volta e ela desce, caminha para o Egito, entende? Ela vai assim, faz uma curva e ela desce em direção ao Egito. Isso significa que, de alguma forma, de certa maneira, essa caravana, ela não passa em Hebrom, onde eles estavam morando, mas ela passa ao redor de Hebrom, porque ela vai descendo para o sul e vai indo para o Egito. Eu fico imaginando aquele José acorrentado, nu, escravo, caminhando rumo ao Egito, passando mais ou menos perto de Hebrom, naquela trajetória para baixo. E ele pensando, o texto não fala, mas ele pensando, será que meu pai vai aparecer aqui? Será que ele vai me tirar dessa roubada? Eu fico imaginando, será que ele estava pensando, será que outro homem misterioso vai aparecer e vai me indicar o caminho, vai me tirar dessa escravidão, vai falar que eu não me engano, está tudo errado, desfazer essa troca? Será que alguém vai me resgatar? Deus, cadê Deus nesse momento? José, ele não critica o Senhor, mas eu fico imaginando José a caminho do Egito sem entender, confiando talvez no seu sonho, sabendo que Deus tinha propósito para a vida dele, mas um José caminhando rumo ao Egito, passando perto de Hebrom,
perto de onde seu pai morava, mas sem uma ação de Deus. Deus, ele não manda ninguém para resgatar José. Não é assim como nós pensamos também? Deus, cadê o Senhor para me livrar do sofrimento? Já está bom, né? Já chega. Já estou aqui no sofrimento. Agora é a libertação. Agora é o livramento do Senhor. É como se nós quiséssemos mostrar para Deus, na linha do plano de Deus, aonde que o sofrimento para. Mas não parava, vida. O sofrimento de José só estava começando pela divina vontade de Deus. E continuava sendo plano do Senhor. Continuava sendo plano de Deus. Quantas vezes a gente fala, por que Deus? Por quê? Deus sabe. Deus sabe por quê. E é para a glória dele, sempre. Esses dias, a gente estava o pastor Wilson está dando um curso chamado Envisionar para os líderes da IBVN. E aí eu lembro claramente, é engraçado, eu sou ruim de memória, mas eu lembro que no final o pastor Wilson pediu para orar. E eu lembro uma frase que eu usei na oração. Às vezes a gente usa essa frase, às vezes eu uso essa frase. E eu falei, Senhor, que nós possamos, que o Senhor nos despeça bem, que nós possamos ir para casa de segurança e que nós encontremos os nossos bem dentro de casa. Uma oração justa. Mas não é a minha vontade, é a vontade de Deus. É o plano maior do Senhor para a glória dele. Cheguei em casa daquela noite, todo feliz lá contando para a Cíntia como foi bom, o curso do pastor Wilson, como foi agradável, as ideias, os planejamentos e tudo. E aí o David do nosso lado brincando de ser fantasminha, de pegar um cobertor e colocar por cima. Aí eu falei, David, vai dar ruim isso aí, para. Mas eu lá concentrado curtindo com a Cíntia, a gente nem se preocupou em, de fato, parar ele. E ele continuou brincando, deu uma rodopiada, pá, caiu. Aí você que é pai e mãe, você sabe, quando o filho cai, só Deus não causa. Aí eu já olhei assim, quando ele tirou a coberta, estava tudo coberto, sangue, pela boca inteira. Ah, quebrei meu dente, começou a falar, a gritar, um monte de sangue. O dente dele afundou para trás, assim. Até hoje, vai cair, se Deus quiser, foi dente de leite. Aquele desespero, né? Água, gelo, corre e tudo. E eu lá, minha primeira reação, e para minha vergonha, porque eu sou pai, eu estou aprendendo a ser pai. E olha como Deus ensina, irmãos. Olha como Deus ensina. Porque a minha primeira reação foi falar, Deus, mas o dia está tão perfeito, estava tudo bem. Por que, Senhor? Ai, que raiva. Fiquei irado, irmãos. Porque ele se machucou do nada. Olha como Deus me ensina, nos ensina através do sofrimento. Está ensinando o David através do sofrimento, porque ele está aprendendo, foi no dentista, está aprendendo os cuidados com o dente, com a escovação. Deus está ensinando ele através do sofrimento. Deus está me ensinando como pai, que eu comento lá na Boas Novas que a minha vontade de pai, na verdade a minha vontade não, a minha tentativa de pai é colocar meu filho numa caixinha para que nada aconteça com ele. A frase mais famosa minha na Boas Novas é, não corre, porque eu não quero que meu filho caia, se machuque, já aconteceu. Mas Deus está me ensinando no sofrimento que os filhos vão se machucar, e é também aprendizado de Deus na vida deles. O que Deus tem te ensinado a respeito do sofrimento? O que Deus tem te ensinado quando você passa por dificuldades? Olhe para o Senhor. Aprenda a ver que Deus tem aprendizados, ensinamentos para a nossa vida. José, então, ele vai para o Egito, mas Deus tem muito mais para a história dele. Caminhando parte 2 para o encerramento, aquela foi a parte 1.
Mas caminhando, parte 2 para o encerramento. Os irmãos, então, eles pegam a roupa de José, aquela roupa bonita, mancham de sangue e bolam a grande estratégia. O plano da mentira. Aqui, pai, encontramos. Ele morreu. E Jacó chora. Chora o seu pai. Chora pelo seu filho, pensando que ele morreu. A mentira dos irmãos ao pai Jacó, fingindo que José tinha morrido com aquele sangue. Aquilo é somente parte da trama maligna, maldosa, pecaminosa daqueles 10 irmãos, que Deus também vai tratar nessa narrativa, até o perdão acontecer nessa família. Mas eu queria dar uma última aplicação, e é mais uma de pai, porque é a fase da minha vida. A Cíntia está grávida, né, da nossa menininha, a Emily Grace, está vindo aí. Irmãos, pais, deixa eu encerrar com essa aplicação, que eu acho que ela tem tanta aplicação esse texto, meus irmãos. Eu não estou nem falando tudo que está no meu esboço, mas essa aplicação eu preciso terminar com ela. Que Deus tenha misericórdia de nós, pais. Essa aplicação me arrepia, esse pensamento me arrepia, porque olha a vida de Jacó. Jacó, ele engana seu irmão, foge. Ao fugir, ele vai parar em Labão, na casa de Labão. Labão engana Jacó. Ao invés de Lia, ao invés de Raquel, ele fica com Lia. Trabalha o dobro para Labão por Raquel. Jacó que enganou, é enganado por Labão. E agora os filhos enganam. Um problema de pecado de Jacó, não tratado, não resolvido. Ele causa uma série de efeitos complicados para a família dele. E nós vemos os filhos agora também enganando como o pai enganou. Eu não estou dizendo aqui que, de forma alguma, os pecados são transferidos para os filhos, ou qualquer coisa do tipo. Não é assim. Mas o que eu estou dizendo aqui é que atitudes que eu tenho, que eu sei que são pecado, e se eu continuo fazendo, os meus filhos podem reproduzir. Facilmente. Você que é pai e mãe, você sabe. Se eu sou uma pessoa irritada dentro de casa, os meus filhos podem muito bem ser irritados como eu sou. Se eu sou alguém reclamão, se eu sou alguém desonesto, se eu sou alguém que não paga as minhas dívidas, se eu sou alguém que tem problemas com imoralidade, com pornografia, com seja lá o que for, os meus filhos podem ver as minhas atitudes e replicá-las também na minha vida. Irmãos, isso é tremendo. Precisamos da misericórdia do Senhor. Se meus filhos veem que eu não leio a Bíblia, que eu não ligo para vir para a igreja, você acha que seus filhos vão ler a Bíblia e amar vir para a igreja só pela misericórdia de Deus, não pelo nosso exemplo? O que eu quero dizer não é que os pecados são transferidos, mas que nós damos exemplo dentro de casa. E aquilo que nós falhamos, se nós não nos arrependermos e resolvermos diante de Deus, os nossos filhos podem ter os mesmos problemas por conta do nosso mau exemplo. Isso mexe muito comigo na paternidade. Que possamos, apesar da nossa fragilidade, do nosso pecado, darmos bons exemplos aos nossos filhos.
E por último, agora sim por último, hoje eu preguei 1 hora, igual na Boas Novas, lá a gente faz. Quem falou que ia embora mais cedo? Pastor Wilson. Não foi. Desculpa, irmãos. E orem pelos próximos pregadores, que eles não vão ter esse tempo que eu tive. Eles vão ter que ser muito mais sucintos do que eu nos próximos capítulos. Mas que história maravilhosa de José. Que história maravilhosa de José. Deixa eu terminar com um textão aqui, que eu quero fazer questão de ler, do Warren Wiersbe. Warren Wiersbe é o maior estudioso que eu tenho de exemplo de teólogo no mundo, e ele já faleceu há alguns anos. Eu sempre cito ele, é parte aí de muitas das minhas pregações. Warren Wiersbe, você pode ler sobre ele, tem comentário dele em português. É um autor fantástico. Mas ele diz o seguinte, ele acaba esse comentário de Gênesis de uma forma maravilhosa. Ele diz o seguinte: José é um dos personagens que mais se assemelham e ilustram Jesus Cristo no Antigo Testamento. José é parecido com Jesus porque ele foi amado por seu pai. Ele foi obediente à vontade de seu pai. Foi odiado e rejeitado pelo seu povo. Ele se tornou um escravo e foi acusado injustamente. Ele foi traído por algumas moedas, ao exemplo de Jesus. Ele foi maltratado, ele foi punido injustamente, como Jesus. Mas também foi elevado por Deus de uma posição de sofrimento para uma posição de exaltação, para salvar pessoas da morte. A única diferença é que a morte de José, ela foi uma mentira contada por seus irmãos. Mas a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição ao 3º dia, essa sim é verdadeira. É a grande mensagem e única que traz salvação. A morte de José é uma mentira contada por seus irmãos. A morte e ressurreição de Jesus é verdadeira e ela salva. Você precisa do Senhor Jesus. Não saia daqui hoje sem a paz e a certeza de que você tem o Senhor Jesus. Porque quando vem o sofrimento, e mesmo na alegria, meus queridos, é só Jesus. É só Jesus que vai te permanecer em pé, ou te levantar, para que você conheça os planos dele e dê glórias a ele pelo aprendizado na sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Reconheça seus pecados. Confesse seus pecados a ele. Ele já pagou o preço na cruz. Basta você crer naquele que morreu e se entregou e ressuscitou. Está vivo. É o Salvador, Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez?